Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a tarefa da Meta 24, tá? Então, eu vou falar um pouquinho nesse vídeo agora dos exercícios 1, 2 e 3, tá? Tarefa que começa aqui na 157, tá? Então, no exercício 1, a gente tem uma circunferência, aí diz que tem algumas cordas, tá? Que são as linhas aqui, os segmentos, o centro. E diz assim, sem realizar medições, determine qual das cordas tem a maior medida de comprimento. É só a gente fazer uma comparação aqui, né, a olho mesmo, vendo que essa aqui, por exemplo, é menor do que a segunda, mas que a terceira é maior do que todas, tá? Justamente porque a terceira é o diâmetro da circunferência, lembra? Que é um segmento que passa pelo centro, né, e pelas extremidades aqui, ó, da nossa circunferência. Então, vai ser o EF. Qual das cordas apresentadas representa o diâmetro da circunferência, né? Então, o diâmetro é o EF, certo? E quais segmentos representam o raio? Então, a gente tem, por exemplo, o OE, que é metade, né? É o raio, e o OF, tá? Que também é raio. Então, raio é sempre a metade do diâmetro, tá? Só cuidado que o diâmetro é para eu marcar na circunferência ou é essa linha aqui, o EF, poderia ser essa linha aqui também na vertical, que não tá marcada aqui, mas passando pelo centro, tá? Ou também uma linha na diagonal, assim, ó, desse lado ou do outro lado, mas sempre passando pelo centro, tá? Que é o diâmetro, e o raio é a metade disso. Depois diz assim, com auxílio de régua e compasso, construa uma circunferência de centro O com raio medindo 2 centímetros. Então, o processo para vocês fazerem isso aqui é pegar o compasso, tá? Você vai abrir o compasso, medir na régua 2 centímetros, colocar a ponta seca dele no caderno, na folha, ou aqui mesmo, né, que tem um espaço para você fazer, e traçar o círculo, tá? A circunferência, no caso. E aí é dada a medida, 2 centímetros. Depois você vai fazer o mesmo processo. Abre o compasso, mede na régua 3 centímetros, coloca a ponta seca, né, aqui em cima do papel, e desenha a circunferência, é bem simples, certo? E o exercício 3, que diz assim, na circunferência ao lado foi desenhado um triângulo isósceles. Determine a medida da área do triângulo, sabendo que a medida do diâmetro AB é igual a 4 centímetros, tá? Então, o que ele coloca aqui é 4 para vocês, é essa distância de A até B, certo? E aqui eu marquei como X e X, tá? Por que eu sei que é a mesma medida? Porque ele diz que é isósceles, tá? Então, tem dois lados iguais aqui, ó. Então, qual foi o primeiro processo que eu fiz? Eu achei o x aqui no cantinho, ó, pelo teorema de Pitágoras. Porque para fazer a área, eu preciso da base da altura, tá? Que é o x. Então, se eu achar o x, eu consigo fazer a área. Então, eu apliquei o teorema de Pitágoras. Hipotenusa é o 4 e os catetos é x, certo? Aí ficou 16 igual a 2x ao quadrado. O 2 passou dividindo e eu tirei a raiz, ficou raiz de 8. Então, eu sei que o x é raiz de 8. Aí, para fazer a área, como a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, a base é raiz de 8, a altura é raiz de 8, então fica raiz de 8 vezes raiz de 8 dividido por 2. Só que raiz de 8 vezes raiz de 8 é raiz de 64, que se você tirar dá 8. E daí a hora que eu faço 8 dividido por 2, dá 4, certo? Então, a área do triângulo mede 4 centímetros ao quadrado, ok? Então, é isso, gente. No próximo vídeo, eu explico o restante daí, ok? Então, grande abraço para vocês e bons estudos!